Chegou a hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de a Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Reserve já o seu exemplar acessando mundomaior.com.br. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Então, meus irmãos, nós hoje vamos ter nosso palestrante, João França, que mais uma vez vai nos trazer um trabalho e o tema maravilhoso, Deus na natureza. Muito bom, nós vamos mesmo ficar muito felizes. Então, João, primeiro nós vamos fazer uma prece, dando também boas-vindas para os companheiros que estão conosco, nos assistindo e acompanhando esse trabalho de palestra, de explicação sobre a doutrina espírita. Então, queridos irmãos, elevemos nosso pensamento a Jesus, que é o nosso mestre e guia, e a Deus, nosso Pai. E vamos agradecer pelos momentos que aqui vamos passar, aqueles momentos de aprendizado em que pedimos que esses bons espíritos que aqui estão conosco, nossa mentora Zilda Gama, possa estar mais uma vez nos inspirando e que nosso coração esteja aberto a essas informações, a esses esclarecimentos que o nosso irmão João preparou com todo carinho. Agradecemos, Senhor, por todas essas bênçãos que temos recebido. E mais uma vez, que o nosso irmão João seja amparado e inspirado para nos trazer mais um ensinamento sobre a doutrina espírita. E que assim seja, graças a Deus. Então, João, você tem a palavra. Muito obrigado. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês esta noite, né? Trazendo, desta vez, um assunto um pouco diferente do que a gente normalmente encontra em palestras públicas, né? O nosso tema desta noite é Deus na natureza. O meu propósito aqui hoje não é ensinar biologia ou ciências naturais, mesmo porque eu não tenho conhecimento suficiente para tratar desses assuntos com tanta propriedade.
apesar de que eu tenho alguns conhecimentos na área de ciências naturais, principalmente astronomia, que eu estudo desde os 14 anos de idade e sempre fui muito interessado no estudo das ciências. Mas o meu propósito nesta noite é demonstrar que a natureza está repleta de leis divinas e de ensinamentos, que são, obviamente, aplicáveis na vida cotidiana de todos nós. E alguns vão perguntar, mas lá no Livro dos Espíritos, né, mais exatamente na questão 621, onde Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos respondem claramente que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Né? Então, como assim elas estão na natureza? É que Deus é tão bom que Ele sabe que, se de vez em quando a gente não dá ouvidos à nossa consciência. Então, Ele também embutiu na natureza diversas leis e ensinamentos, para que a gente tenha bastante atenção e esse auxílio. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 626, nós temos que, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Então, olha só o detalhe. Logo que as quis procurar. E, às vezes, a gente fica no comodismo, a gente não para um pouquinho para observar a natureza, mesmo assim, de contemplação, que já é muito benéfica, né? Muito menos para observar e capturar esses detalhezinhos inseridos na natureza, que são várias leis de Deus e ensinamentos que nós podemos aplicar em nossas vidas. E para essa palestra, eu tive duas inspirações. A primeira delas é a própria natureza em si. Eu sou um amante da natureza desde criança. Adorava observar as árvores, os pássaros, as estrelas à noite. Né? Então, a natureza, ela já é suficiente para nos inspirar para um assunto como este. E a outra inspiração é o livro do mesmo nome, Deus na Natureza, de Camille Flammarion, que, para quem não conhece, eu vou fazer uma breve apresentação. O livro Deus na Natureza é uma das mais significativas obras clássicas do Espiritismo, e, sem dúvida, a obra-prima de Camille Flammarion. O autor apoia-se em princípios da natureza para demonstrar a existência de Deus. São estudos que transmitem conhecimentos basilares aos espíritas, revelando profundo conhecimento científico. Flammarion utiliza, na presente obra, os próprios argumentos científicos dos materialistas sobre biologia, fisiologia, antropologia, botânica, etc., para demonstrar a existência do ser soberano, criador e sustentador do universo. E quanto à pessoa Camille Flammarion, quem foi? Nascido aos 26 de fevereiro de 1842 e desencarnou em 3 de junho de 1925. Camille Flammarion era conhecido como o poeta das estrelas. Ele foi um astrônomo, pesquisador psíquico e divulgador científico francês. Possui 35 livros publicados. Lógico,
diversas pesquisas científicas assinadas em revistas. Foi um importante pesquisador e popularizador da astronomia. Recebeu notórios prêmios científicos. Sua carreira na pesquisa e popularização de fenômenos paranormais também é bastante notória. O ilustre astrônomo parece concentrar em seu olhar toda a energia de sua alma, toda a vivacidade de seu espírito. Até o nome leva o selo de sua natureza, porque Flammarion significa aquele que conduz a luz. Olha que coisa bacana, né? E realmente a gente observa no semblante dele uma aura de paz, né? Uma coisa que a gente se sente bem, né? E alguns vão até reparar que ele se parece muito com uma pessoa conhecida nossa aqui dos brasileiros, não é? Mas ele fala da Barba, né? Estou falando de Bezerra de Menezes, né? E Camargo Flammarion também foi um missionário no tempo dele. E vocês vão entender o porquê. Ele foi admitido como auxiliar no Observatório de Paris com apenas 16 anos de idade. Sua ruptura com os astrônomos, os tradicionais, né, os científicos, deu-se em 1862, quando ele publicou o seu primeiro livro, A Pluralidade dos Mundos Habitados. Olha só, foi o primeiro livro que ele publicou, né? Olha o título, Tudo a ver com a doutrina espírita, né? E, na época, ele tinha acabado de conhecer o Espiritismo em 1861. E viu o Livro dos Espíritos em uma livraria, né? Tomou conhecimento e depois acabou conhecendo Allan Kardec, como era natural de acontecer, porque depois da leitura dos Livros dos Espíritos, né, a ficha dele caiu mais ainda, né? Já tinha caído, né? Com a saída dele do meio científico tradicional com relação às ideias científicas da época, né? Que ele começou a combater, principalmente com a publicação deste primeiro livro, A Pluralidade dos Mundos Habitados, que é um dos temas do livro dos Espíritos. E continuando a falar um pouco mais dele, né? Ele pertenceu à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, de quem foi amigo e colaborador. É isso mesmo. Amigo Flammarion foi amigo e colaborador de Allan Kardec. Ele era crítico dos sistemas religiosos e das verdades misteriosas bastante difundidos em sua época. Flammarion se rendia ao espírito religioso e à construção de uma religião natural, sem dogmas, sem mistérios e sem sobrenatural, como pensava também Allan Kardec. Tornando-se espírita convicto, foi amigo pessoal dedicado de Allan Kardec, tendo sido um orador designado para proferir as últimas palavras à beira do túmulo do codificador do Espiritismo, a quem denominou o bom senso encarnado. Então, gente, terminando a nossa apresentação aqui de Camilo Flammarion, nós vamos iniciar a nossa palestra, propriamente dita, com essa imagem de fundo, né? Muito bonito, por sinal, a natureza não nos priva de espetáculos. E, aproveitando ainda Camilo Flammarion, no livro Deus na Natureza, ele traz o seguinte texto. Ele tem uma linguagem sempre muito poética, que eu gosto muito de usar. Diante do panorama da vida terrestre, no âmbito da natureza, radiosa luz do sol, beirando mares bravios ou fontes múltiplas, entre paisagens de outono ou florações de abril, tanto quanto
no silêncio das noites estreladas, temos procurado Deus. A natureza, interpretada a consciência, foi quem não demonstrou num caráter particular. De fato, ele está nela, visível, como a força íntima de todas as coisas. Temos considerado na natureza as relações harmônicas que constituem a beleza real do mundo, e na estética das coisas encontramos a manifestação gloriosa do pensamento supremo. Nenhuma poesia humana se nos figurou comparável à verdade natural. E o Verbo Eterno nos falou com mais eloquência nas mais modestas obras da natureza do que o pudera fazer o homem com seus campos mais complexos. E falando um pouquinho da visão espírita da natureza, nós temos lá, primeiramente, no Livro dos Espíritos, reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. E na Gênesis, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe assinaram. Quanto é sublime a obra de Deus, desde que hagamos realizar-se conformemente às eternas leis da natureza. E ainda, à medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. E ainda no livro O Consolador de Emmanuel, a natureza é sempre um livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Em todos os reinos da natureza, palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação. E como para falar da natureza, a gente tem que utilizar de imagens, né? Porque são as imagens que mais tocam a gente vai começar falando a respeito das leis e ensinamentos embutidos por Deus na natureza. O primeiro deles é a harmonia e equilíbrio que nós encontramos em todos os reinos da natureza, não apenas os terrestres, também o do espaço. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. A gente observa como a natureza trabalha de forma harmônica, em que tudo se associa, tudo tem um fim comum, tudo tem uma unidade, conforme está colocado lá na doutrina espírita. A gente observa que qualquer distúrbio na natureza afeta toda a coletividade. A gente tem observado alguns desequilíbrios causados não pela própria natureza em si, mas pelas ações do homem, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, é só a gente observar o quão equilibrada e harmônica é a natureza em todos os seus âmbitos, tanto com relação à natureza vegetal, animal, mineral, geológica, tudo. E na natureza, a gente também observa a lei de evolução, né? Porque a gente não tem somente a evolução do ser espiritual, que somos nós. A natureza, ela também dá este exemplo para nós. Para quem não acredita, né, na evolução espiritual, pelo menos
a natureza ensina essa lei, né? E nós tivemos aí, através do naturalista inglês Charles Darwin, né, a seleção natural, um processo de evolução das criaturas ao longo das eras da vida do nosso planeta, desde o princípio até os dias de hoje. E a evolução não para, ela é contínua. E também a questão da adaptação, que faz parte da lei de evolução. É outra coisa que também está embutida na natureza. E, através das adaptações, é que os animais vão criando, animais e vegetais, né, vão criando ramificações ao longo da evolução e vão gerando novas espécies mais adaptadas ao ambiente onde elas se encontram em dada época do nosso planeta. E o que é exatamente, gente, essa lei de evolução que a natureza ensina do ponto de vista físico e biológico? Contínua e progressiva modificação dos seres vivos, gerando diversas ramificações e espécies a partir de um ancestral comum. E isso está provado. Quais são as evidências? Né? Os fósseis, as semelhanças estruturais que até o ser humano tem, né, em relação aos seus antepassados, e a herança genética que todos os animais, inclusive nós, carregamos. Adaptação é outra lei, outro ensinamento que nós observamos com muita frequência na natureza. O que é a adaptação? É o resultado do processo de seleção natural e pode ser entendida como a capacidade que o ser vivo tem de sobreviver no ambiente em que vive. Né? Olha que lição, a gente também, como ser humano, precisamos nos adaptar às nossas situações momentâneas. Né? Mudou de residência, foi para outro bairro, a gente tem que se adaptar à vida nesse outro bairro. Né? Mudou de emprego, também tem que se adaptar a essa nova condição. Ficou desempregado, também tem que se adaptar a esta nova situação. A natureza nos ensina. Adaptação significa sobrevivência. Né? E nós temos aí duas imagens. Né? Primeiro, a libélula, que teve que adaptar as suas asas ao modo de voo que ela precisava, no ambiente em que ela se encontrava, assim como todos os animais. E nós temos aí nessa imagem da direita, não sei se todo mundo vai reconhecer um lobo de cara, porque parece simplesmente uma madeira seca, né? Um galho seco de árvore cortada. Na realidade, trata-se da árvore de nome urutau. Ela se disfarça de galho seco de árvore. É o que a gente chama de mimetismo na natureza. É uma espécie de camuflagem, que também se trata de uma inteligente adaptação que alguns animais promoveram, né, por conta da providência divina. Mais uma lição da natureza, a adaptação. Todos nós temos muita necessidade, né, na nossa vida, cheia de fases, né, algumas boas, outras difíceis. Então, a gente tem que aprender a se adaptar. E a lei do trabalho também está inserida na natureza. Nós vemos, por exemplo, as formigas e outros insetos também, as abelhas, né, como elas trabalham diariamente, incansavelmente. Né? E a lei do trabalho é importantíssima também para nossas vidas, porque a gente não pode simplesmente ficar confiando na providência divina
e cruzar os braços, sem fazer nada. Não é isso que Jesus ensinou, né? Então, nós temos sim que confiar em Deus, confiar na providência divina. Mas temos que fazer a nossa parte com o trabalho, seja qual for ele. Tolerância às adversidades. Olha como a gente precisa ser tolerante em nossa vida frente às situações que nos defrontamos, né? E que muitas vezes nos desagradam. E às vezes a gente reage de uma forma não muito boa, né? E acaba piorando ainda mais as coisas com a falta de tolerância. Então, olha como a natureza ensina a tolerância às adversidades. Esta primeira foto da esquerda é uma árvore no antigo trabalho meu. Olha as raízes, metade das raízes da árvore para fora do muro onde ela estava apoiada, né? Somente metade das raízes estava na terra, a outra metade totalmente expostas, sem pegar nenhum nutriente. Ainda assim, ela tolerou esta adversidade e sobreviveu. Olha como é que as folhas estão verdinhas. E olha essa imagem da direita, né? Uma palmeira, ela tombou, não se sabe se foi para aqui, né? E começou a apontar para baixo. O que ela fez? Deu a volta por cima e voltou a subir. Se recusou a morrer. Tolerância às adversidades. Vida em sociedade. Outra coisa que a natureza também nos ensina. Nós temos, por exemplo, eu tinha falado das formigas, né? As abelhas e vários outros insetos e animais vivem em sociedade. E a gente tem muito a aprender com eles, porque a sociedade deles funciona de forma perfeita, de forma harmônica. Não é bagunçada, igual a gente costuma ver na sociedade humana, não. Tudo tem uma ordenação, tem uma organização. Tá? E a gente vê aí também, nessa imagem em cima da direita, né, os suricatos, que vivem em uma sociedade onde cada indivíduo tem o seu papel, né, e todos eles trabalham em grupo, em solidariedade. É como se fosse realmente uma sociedade. Mais ainda, as formigas e abelhas. A sociedade desses animais é uma coisa impressionante. A gente observa como a disciplina, organização, trabalho cooperativo nesses animais que vivem em sociedade. Luta e sobrevivência. É outra coisa que a gente também precisa aprender com a natureza. Esta imagem que eu estou mostrando para vocês é o salmão, que, em sua jornada durante a migração dele pelos rios lá da América do Norte, principalmente, além de ter que viajar por quilômetros e quilômetros até a nascente dos rios, né, tem que vencer corredeiras gigantescas, saltar, imagina a força que um peixe precisa fazer para subir uma corredeira. E, além disso, ainda tem que desviar da boca faminta dos ursos. Olha que luta pela sobrevivência. Então, é a natureza nos ensinando. De fato, para sobreviver, nós temos que lutar diariamente. A gente não pode desanimar. A luta faz parte da vida, faz parte do cotidiano. A natureza nos ensina isso. Gente, a migração das aves
é um dos maiores espetáculos da natureza. É uma coisa impressionante. Uma quantidade enorme, gigantesca de árvores, de aves, né, em suas migrações, levantando voo ao mesmo tempo, viajando milhares de quilômetros para procurar locais mais amenos, né, durante o inverno de certas regiões mais rigorosas, né? E a gente percebe, então, o esforço e a perseverança que essas aves têm durante essa jornada. Tem aves que migram acima de 10.000 quilômetros. É isso mesmo. Olha o esforço que eles precisam fazer. Inclusive, a gente tem notícia de aves que, nesse processo de migração, elas precisam sobrevoar por cima dos montes Himalaia, que são uma das montanhas mais altas do planeta, né? Se não me engano, a mais alta do planeta. Vão por cima do monte Himalaia durante a migração delas. Esforço e perseverança. Mais um ensinamento da natureza. E eu vou apresentar para vocês agora a borboleta monarca, que também fazem migrações espetaculares. Elas saem do Canadá no inverno e vão para o México, procurando temperaturas mais amenas. E cumprem uma distância que chega a 4.000 quilômetros. É uma borboleta, um grupo de borboletas, são milhares, a gente vê nessa imagem aí a quantidade, viajando 4.000 quilômetros. E acontece que é o seguinte, gente, o ciclo total da migração da borboleta monarca chega a 8 meses. E o tempo de vida da borboleta monarca é de apenas 2 meses. Então, elas fazem um trabalho de gerações. Somente a 4ª geração vai completar o ciclo de migração, saindo do Canadá, vindo para o México, passando alguns meses, cerca de 2 a 3 meses, no México, e depois voltando para o Canadá. Somente a 4ª geração cumpre essa jornada até o final, né? Porque o tempo de vida delas é curto. Agora nós vamos falar de uma coisa impressionante da natureza, que é o voo das aves e dos insetos também, né? Alguns. A gente observa quão perfeito é a questão do voo das aves. E a gente repara que cada ave precisou fazer uma adaptação individual para aquela espécie. Ou seja, ela precisou adaptar os músculos para o peso dela. Precisou adaptar a forma das aves para a distância que normalmente ela precisa alcançar durante o voo. Precisou adaptar as penas para o estilo de voo, para as temperaturas no ambiente onde ela vive. É uma série de coisas, de adaptações que cada ave precisou fazer para cumprir de forma mais adequada o voo. E aí vem depois o homem, né? E inventa um avião. Obviamente, inspirado onde? Na natureza, né? O homem é muito inteligente, mas a natureza é mais. Por quê? Exatamente, as leis divinas estão inseridas na natureza.
Agora, uma coisa muito interessante, que a ciência simplesmente não explica. Pelas leis da aerodinâmica, um besouro não poderia voar nunca. Por quê? O peso dele, em comparação com a forma dele, o tamanho das asas, ele não poderia voar pelas leis da aerodinâmica, que é uma das leis da física. E a ciência simplesmente não consegue explicar. Né? Aí, a gente fala o seguinte: por que ele voa então? Né? A natureza tem coisas que realmente a ciência não explica. Mas, né, dizem aí alguns, né, como explicação, é que, primeiro, ele voa porque deu asas a ele. Né? Então, ele voa. Segunda coisa, ninguém falou para ele que ele não podia voar. Olha que coisa interessante, né? Deus não falou, pessoal, olha, eu vou te dar asa, mas você não pode voar, não. Não falou, não. Então, por isso, ele voa. Certo? Que coisa interessante. Aí, vão vir aí os críticos de plantão. Sempre tem um crítico de plantão, né? Dizendo o seguinte: mas Deus deu asas a algumas aves que não voam, tipo o avestruz que a gente vê aí nesta imagem. Bom, de fato, o avestruz e algumas outras aves não conseguem voar. Mas a culpa não é de Deus. Eu vou contar uma historinha para vocês. Um belo e maravilhoso dia, um grupo do ancestral dessas aves, que hoje não voam, pousou num local que tinha um lago muito grande, temperatura agradável, fartura de alimento, ausência de predadores, né? Aí então ela se fartou, se esbalou, todo mundo comeu à vontade, tomaram banho no lago, se refrescaram, aproveitaram o clima agradável e, na hora de levantar voo novamente, elas pararam e pensaram: opa, peraí, isso aqui está bom demais da conta. A gente tem tudo que precisa aqui, um lago, alimento que não acaba mais, temperatura agradável, não tem calor. Vamos continuar por aqui. E assim foi. Caíram no comodismo, foram ficando. Né? Aí então, o que é que aconteceu? Como elas deixaram de utilizar as asas que Deus tinha dado para elas, né? Músculo, quando a gente para de usar, o que acontece? Atrofia. Então, foi isso que aconteceu com elas. O músculo que sustentava as asas do voo atrofiou. E elas não puderam, então, voar mais depois desse comodismo todo, que foram ficando. Né? Mas aí, Deus é tão bom, né, que, ao longo do tempo, ofereceu para elas uma musculatura maior nas pernas, para que elas pudessem, então, se deslocar depois com o alimento, porque nenhum alimento é infinito em lugar nenhum, né? Depois que foi acabando o alimento, a água foi secando, né? E elas tiveram que se deslocar. Como não podiam mais voar, e não tinham mais a capacidade, né, musculatura suficiente nas asas, né, elas tiveram esse benefício do reforço da musculatura das pernas para se deslocarem a pé. Olha como é que Deus é bom. Né? Então, mesmo nas aves que não voam, nós tiramos lições. Primeira delas, quem não usa, perde. Então,
Se Deus te concedeu algum benefício, usa. Te concedeu a mediunidade, usa. Te concedeu inteligência, usa. Te concedeu a força física, usa. Comodismo gera consequências. É outro ensinamento, né? Realmente, a gente tem vivido um tempo em que as pessoas, depois aí da Covid, né, ficaram muito no comodismo, só querem saber de ficar em casa. E estão acabando perdendo muitas coisas, né? Deixam de ter o convívio social, além de outras coisas. Então, o comodismo gera consequências. Nós temos que prestar atenção nisso. E outra, Deus sempre dá oportunidades. Olha que coisa bacana. Mesmo com a nossa relutância, com o nosso comodismo, com a nossa teimosia, Deus sempre nos dá oportunidades. Porque a lei é de evolução, progresso. Outra coisa que a ciência também não explica é a migração das tartarugas marinhas, que depois de 20 ou 30 anos, elas saem do alto mar, onde passaram toda a sua vida, e voltam para a mesma praia onde nasceram. Como elas fazem isso? Como elas encontram a praia onde elas nasceram? Os cientistas não sabem explicar. Tem algumas posições, né? Mas não passam disso. Olha que coisa interessantíssima, né? Então, realmente, o bom filho, a casa toda. E também, os pinguins nos dão um ensinamento muito valioso, juntos pela sobrevivência. O que acontece? No inverno rigoroso, eles se agrupam, fazem um círculo com vários pinguins, né, distribuídos, a maioria concentrada no meio, né, e um círculo de outros pinguins em volta. Todos eles agrupados e praticamente encostados um no outro, igual a gente vê nessa imagem. Tudo para que o calor de um passe para o outro que está ao lado, e assim por diante. São solidários pela sobrevivência. E aí ainda vai vir de novo o crítico de plantão e dizer assim, João, mas aí os pinguins que ficam na periferia vão ser prejudicados. Não, eles fazem revezamento. É isso mesmo. Depois de um dado tempo, os que estão na periferia vão para o interior, que é mais quentinho, né? E os que estão no interior vão para a periferia. É engenharia na natureza, gente. A gente observa aí vários exemplos da engenharia na natureza. O ninho dos pássaros, né? A colmeia que as aves fazem, que é uma coisa perfeita. Teia de aranha, né? O ninho do João de Barro, que é uma coisa fabulosa. E vários outros exemplos. É só a gente observar. Lei da ação e reação, né? Ela existe tanto nas leis da física quanto na natureza. Fora, claro, a lei da ação e reação do ponto de vista moral que a gente conhece da doutrina espírita, né? Nas leis da física, a gente vê até a aplicação do conceito do pêndulo de Newton, que é essa primeira figura aí da esquerda, né? A gente solta uma esfera, ela bate nas outras e uma vai empurrando a outra. Tá? Lei da ação e reação. E, para quem não acredita na lei da ação e reação, faz o seguinte, vai lá no quintal, cutuca uma caixa de marimbondo e fica esperando. Aí você vai aprender a lei da ação e reação para quem não acredita.
Esta imagem, gente, não é uma árvore de Natal com pisca-pisca. Trata-se de um cupinzeiro. É isso mesmo, cupinzeiro, onde os cupins têm a bioluminescência, tá? Igual a outros animais que eu também vou exemplificar. É uma coisa fantástica. A gente observa, até parece um céu estrelado confrontando aí com as estrelas do céu, né? E a gente tem lá na Bíblia, né? Onde Deus faz a luz, né? Faça-se a luz e a luz foi feita. Como Deus fez a luz? Através da criação das estrelas, que emitem luz e calor. O Sol é uma estrela, como bilhões, trilhões de outras estrelas aí. E a gente tem aí outros exemplos também de animais bioluminescentes, o calúmio, insetos em cavernas, que também tem esse processo de bioluminescência, e alguns animais marinhos, como a medusa. E a gente tem a comparação com a árvore de Natal, né, onde o homem, novamente, imita a natureza. E a gente tem também os instintos e automatismos, a demonstração das leis divinas, né? Nós temos nos automatismos, né, até mesmo no homem, a respiração, batimento cardíaco, a imunidade inata, né, que o próprio organismo defende de certas bactérias sem a gente pedir, né? A gente respira sem a gente pedir para o nosso pulmão respirar. O nosso coração bate sem a gente pedir para ele bater. E na natureza, nós temos a procriação, a amamentação, a autodefesa, né, como instintos. Né? Eu coloquei a imagem da minha falecida cadela, a Frida, a tadinha dela, tem um ano que ela faleceu, né? E eu ficava impressionado. Os filhotinhos, sem nem abrir os olhos, conseguem achar direitinho aonde eles vão fazer a amamentação. E uma coisa que alguns cientistas falam, de forma equivocada, é que a natureza não pode produzir formas geométricas perfeitas. Como não? Vamos mostrar? A folha do girassol, por si só, o girassol já é uma coisa fantástica, né? Ele vai acompanhando o sol durante o dia. Uma teia de aranha. Olha essa planta de forma geométrica. Os favos da colmeia, a abelha. Essa outra planta, muito bonita. As frutas, por exemplo, como a carambola, né? Em forma de estrela. Algumas sementes saladas, tipo essa que nós estamos vendo. Os cristais de gelo, que formam em formas maravilhosas, harmônicas, perfeitas. Uma outra fruta. A cauda do camaleão. As conchas, olha que concha bonita essa, coisa perfeita. E até mesmo no espaço, gente. Essa é uma imagem do planeta Saturno, onde a gente vê no topo da atmosfera dele, em cima dele mesmo, não sei se todo mundo vai conseguir observar aí, um hexágono perfeitinho no topo da atmosfera do planeta Saturno. Forma geométrica perfeita. E nós vamos falar agora de uma coisa interessantíssima que está em toda a natureza, chamada proporção áurea. Não precisem prestar atenção nos detalhes, tá, gente? É só o conceito básico. A proporção áurea, ela tem diversos outros nomes. Proporção de ouro, sequência de Fibonacci, número áureo,
razão áurea, razão de Fides, razão de ouro ou devida proporção, que eu acho a mais adequada, né? É uma razão que gera um número igual a 1,61803, não precisa guardar esse número, tá? Mas que, através de uma sequência, né, em que os retângulos são multiplicados por este número, a gente tem a criação da chamada espiral áurea, que forma a maioria das coisas na natureza. A gente vai ver em sequência. Né? Nos falam que é um número secreto de Deus. Né? É a geometria divina aplicada na natureza. Quando se aplica os divinos da proporção áurea do retângulo, observa aquilo que eu expliquei para vocês. Né, gente? E a natureza se utiliza dessa divina proporção para formar desde galhos de árvores, flores, igual a gente viu aí, frutos, animais, galáxias, isso mesmo, moléculas de DNA e quase tudo que se conhece. O homem também aplicou esses princípios no design, na arte, na arquitetura, novamente o homem imitando a natureza. A gente tem aí várias formas da natureza criadas através da proporção áurea. Né? Olha aí a concha do caramujo, né? Acompanhando exatamente aquela espiral áurea que eu expliquei para vocês. Né? As conchas do mar e também até a formação das asas dos insetos, né? Das flores, obedecem à proporção áurea. Inclusive também as galáxias do espaço, que são em forma espiral, como a gente viu nessa imagem aí. Né? Várias flores, conchas, molluscos. E também no próprio corpo humano. Né? Também tem a proporção áurea obedecida na criação do rosto, na proporção das medidas, né? Do pé até o joelho, até o queixo, até o corpo da cabeça, e assim por diante. Tudo obedece à proporção áurea. Leonardo da Vinci, inclusive, criou o chamado homem vitruviano, obedecendo à proporção áurea desses conceitos. E quando a gente observa, então, o céu estrelado, né, que a gente se faz aquela velha pergunta: de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, né? A gente, às vezes, não toma conhecimento da organização e harmonia que existe em todo o universo, com os planetas mantendo suas órbitas perfeitas em torno das estrelas e assim por diante. Vou pensar um pouquinho, gente, porque o nosso tempo está se esgotando. Vou pular aqui alguns slides. Aí nós temos uma galáxia, né? Demonstrando a espiral áurea até no espaço. E nós temos novamente aí Camille Flammarion com sua linguagem poética falando da formação da Terra. No amanhecer da natureza terrestre, já os sóis se desprendiam já muito na amplitude dos céus, a gravitarem harmônicos em suas órbitas, sob a regência da mesma lei universal que ainda hoje rege. Era o primeiro dia da Terra. Solidões oceânicas, tempestades ígneas, rupturas formidáveis de águas e nuvens, viram chegar-lhes, ao fim, uma paz desconhecida. Raios de ouro atravessaram as nuvens. Um céu azul polarizou a atmosfera. Um belo leito de púrpura se ofereceu ao sol nesse dia. E, gente, infelizmente, nós precisamos falar das ações humanas na natureza. E olha que coincidência. Nós estamos em um dia com recorde de temperatura no planeta inteiro. Estamos vivenciando isso. Eu aqui, ó, escolhendo o suor da testa. Né? E a gente sabe que as ações humanas realmente interferem na natureza de várias formas. Eu vou dar uma pincelada rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando. Né? Bom, com relação à
poluição, né? Nós temos aí vários agentes causadores, que é a indústria, o consumo desenfreado, os veículos que lançam gases na natureza, gerando aí diversas consequências, como aquecimento global, diminuição da camada de ozônio, câncer de pele, doenças respiratórias. Nós temos também o aquecimento global, gente. Alguns falam, argumentam, né, novamente aí os críticos então, que isso é apenas uma fase que o nosso país está passando. Eu vou explicar uma coisa para vocês rapidinho, tá? O aquecimento do planeta tem a ver com o efeito estufa, que é causado pela quantidade exagerada de dióxido de carbono na natureza. E quem ajuda a tirar esse dióxido de carbono da atmosfera e devolver o oxigênio que nós respiramos são as plantas e árvores, que o homem, consequentemente, está desmatando. Vocês vão até me perguntar utilizar uma imagem forte dessa, né? Mas às vezes isso é necessário para tocar a gente, né? Escassez de água. Nós podemos vivenciar daqui a alguns anos, se o homem não começar a tomar atitude de mudar esse consumo desenfreado de água, né? Com várias consequências. Vocês sabiam que a água é utilizada para a produção de alimentos, produção de medicamentos, né? Então, em escassez de água, a gente vai ter sede, fome, aumento da mortalidade infantil, extinção de espécies e outras coisas mais. Desmatamento e queimadas, né? Que causam aquecimento global, como eu falei, né? Desequilíbrio dos ecossistemas, migração urbana, que é isso, os animais saindo dos seus habitats que estão sendo destruídos e indo para as cidades, né? Eles não têm outro recurso. E extinção das espécies. A extinção das espécies também, grande parte dos animais marinhos estão sofrendo as consequências da quantidade absurda de plástico lançado nos mares, né? Só no Brasil, é cerca de 1.400 toneladas de plástico por dia lançado no mar. 1.400 toneladas por dia só no Brasil. Causando desequilíbrio dos ecossistemas, aumento de pragas e diminuição da biodiversidade. E para finalizar, então, gente, nós temos que refletir. Nós estamos fazendo a nossa parte ou a gente só fica esperando a ação dos governos? Se a gente ficar só esperando a ação dos governos, nada vai mudar. Se nós queremos merecer habitar um mundo de vegetação, precisamos fazer a nossa parte. Agora, mesmo que comece hoje. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Oi, João. Que maravilha de estudo que você nos trouxe. Quanta reflexão nós vamos ficar a semana toda e a vida toda nossa tentando assimilar tudo isso que você trouxe. Essa beleza da natureza, falar em Deus, essa perfeição que nos dá tudo. Como você disse, Deus nos dá as oportunidades sempre. Então, vamos refletir muito sobre a nossa responsabilidade em cuidar dessa bênção que Ele nos deu na vida toda, em todos os tempos. Cabe a nós, como você colocou lá, fazer a sua parte. Então, nós vamos ter muita reflexão com esse seu ensinamento, sua palestra.
muito bem organizada. Ficamos muito felizes e agradecemos do fundo do coração, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Então, meus irmãos, nesse momento, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Deus que nos dá essas bênçãos todos os dias, que vamos sempre agradecer, Senhor, e fazer o possível da nossa parte, cuidar de todas essas belezas. São presentes que Deus nos ofereceu, mas que precisamos cuidar. Agradecemos muito ao nosso irmão pela beleza, pela leveza dessa exposição linda, maravilhosa. Agradecemos aos espíritos bondosos que estiveram conosco, a presença de João, pois ele estava na sala do Centro Espírita Zilda Gama. Então, agradecemos a todos que estiveram conosco, que junto conosco vibraram por essas belezas que ele nos apresentou. Agradecemos aos espíritos bondosos, a nossa mentora Zilda Gama, e que estejamos sempre protegidos e fazendo a nossa parte. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, João. Uma boa noite a todos. Boa noite. Audio Jungle.